Glórias a Jesus. Louvado seja o nome santo e poderoso do Senhor. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Estamos aí nessa madrugada aí para deixar algo da parte do Senhor. Algo que Deus ele tem colocado em meu coração. Para trazer para você, para aqueles que vão ouvir, uma realidade que nós temos, irmãos, que a igreja tem na terra, e aqueles que alcançar na terra, existe um direito que eu e você temos. O nosso maior direito que nós temos hoje é o direito da nossa salvação. É esse direito que o diabo ele quer tirar de mim, o diabo ele quer tirar de você. Que o diabo ele já está condenado. O diabo ele já está condenado. E o plano da salvação que Deus ele fez e Deus ele criou, mesmo antes de Jesus, mesmo antes de Deus ele mandar Jesus, o seu filho amado na terra, para padecer por mim e por você, para que na sua carne ele condenasse o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós que não andamos na carne, mas sim no Espírito, Romanos 8:3. Então vejamos, o plano da salvação, ele já tinha sido formado, mesmo antes da queda do nosso pai Adão lá atrás. 1 Pedro capítulo 1, versículo 20, os quais em outro tempo ele não era conhecido, mas ele já era antes da fundação do mundo, mas manifesto agora nesses últimos tempos. Últimos tempos são esses que nós estamos vendo agora, tempos trabalhosos, onde Deus ele manifestou seu Filho amado Jesus Cristo de Nazaré para trazer para nós a salvação, o direito que nós temos na terra. Agora eu vou deixar aqui, irmãos, primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 18. Irmãos, não tem como o diabo tocar no cristão na terra, não tem como. Não tem como o diabo ele tocar no ser humano na terra. Quando o ser humano ele é gerado, quando o ser humano ele é formado por Deus, o ser humano ele é nascido de novo, não tem como o diabo tocar nele, não tem, porque ele nasceu de novo. Ele foi gerado de novo, esse ser humano. Ele foi gerado de novo, ele foi criado por Deus de novo, não tem como o diabo tocar. Não tem como o diabo tocar no ser humano. Porque hoje, irmão, sobre a face da terra, o tempo que nós estamos hoje vivendo, se o diabo está conseguindo tocar em alguém, seja em qualquer área da vida, irmão, ou seja, essa pessoa não foi gerada. Ela não foi gerada de novo, não foi gerada. Porque quando a pessoa ela é gerada, o diabo não toca, o maligno não toca, irmãos, não toca. Está escrito aqui. Está escrito aqui na palavra do Senhor, e Deus ele tem compromisso com a sua palavra. Deus ele vela com isso aqui, o diabo não consegue tocar. Não consegue tocar em macumba, não pega em crente, não pega, irmãos, não pega. Veja o que está escrito aqui, ó. Primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 18, diz assim, ó: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Veja, o que é nascido de Deus não peca. Mas o que de Deus é gerado, veja, o que de Deus é gerado, ele foi transformado, irmão. Foi transformado. Conserva-se a si mesmo e o maligno não toca. Agora vejamos, esse ser humano gerado por Deus, nascido por Deus, que ele conserva a si mesmo, que nós temos o nosso corpo, nós temos a nossa alma e nós temos também o nosso espírito, nós temos também o nosso espírito. Nós somos três em um, corpo, alma e espírito. Quando esse ser humano ele conserva essas três dádivas que Deus ele colocou sobre nós e nos deu sobre a face da terra, irmão, quando é conservado esses três na terra, irmãos, não tem como o diabo tocar. Se o diabo está conseguindo tocar na vida do irmão, na vida da irmã, é porque ainda não foi gerado. Não foi gerado de novo, não foi transformado e não foi também nascido de novo, irmãos. Não foi também nascido de novo. Por que muitas pessoas não conseguem vencer o mundo? Não conseguem vencer o mundo porque, irmãos, não nasceu de novo. Não nasceu de novo. Está aqui no versículo 4 aqui, ó. Primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 4. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo.
Esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Então veja, o que é nascido de Deus, ele vence o mundo, irmãos. Por que muitas pessoas não conseguem vencer o mundo? Levanta e cai, ou volta para trás, nunca mais se levanta, irmãos. Porque não nasceu de novo. Não foi nascido de novo, porque quando o ser humano, a igreja que está na terra, ela nasce de novo, ela consegue vencer o mundo. Por quê? Por causa da fé, irmãos. A fé, a crença que ele tem pela palavra do Senhor, consegue vencer. É essa fé que o diabo ele quer tirar, irmãos. Agora está aqui, ó, no 18, o maligno não toca. Agora veja, irmão, João 10:10, o diabo ele veio para matar, ele veio para roubar e ele veio para destruir. Matar o quê, irmãos? O diabo ele quer matar a tua fé. O diabo ele quer matar você em primeiro lugar no pecado. Embora seja que o ser humano ele tem um domínio de dominar, irmãos. O ser humano tem um domínio de dominar sobre o pecado. Porque Deus ele fez o homem para dominar. Mesmo que o pecado ele bate na porta do coração do ser humano todos os dias, mas o desejo está nas tuas mãos de você dominar. O desejo ele cabe em você. Ele cabe em você de dominar. Gênesis 4:6, Caim, o pecado jaz à porta, mas sobre ele será o teu desejo, mas a você, Caim, cabe dominar. Então o desejo, a dominação, Deus ele colocou sobre o homem. 1 Coríntios 6:12, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, e eu também não vou me deixar me dominar por nenhuma dessas coisas. É lícito o ser humano pecar, é lícito o ser humano errar diante de Deus, irmãos, é lícito, mas não convém. Não convém. Agora veja, o diabo ele quer matar o ser humano no pecado, ele quer matar o ser humano no pecado, ele quer matar a fé também do ser humano, porque o ser humano sem fé ele não consegue acreditar, crer no que está escrito na palavra, é incrédulo. Ele é incrédulo, ele não consegue crer, ele não consegue acreditar no que está escrito, não consegue, porque o diabo ele quer tirar, irmãos. O diabo ele roubando, matando a tua fé, você não consegue crer nisso aqui. Você não consegue crer nisso aqui, irmãos. Lucas 8:11, esta é a palavra do semeador, a semente, aquela que caiu ao pé do caminho, à beira do caminho, são aqueles que ouvem a palavra do Senhor, mas vem o diabo e tira do coração, para que não crendo eles nela, na palavra, eles não venham ser salvos, irmãos. Então o diabo ele quer impedir o ser humano, a igreja, as almas que estão na terra de ser salva. Ele quer impedir, irmão, porque ele quer roubar o maior direito que nós temos hoje de salvação. Porque ele já foi condenado, ele já está sentenciado, irmãos. Agora, para mim e para os irmãos, ainda resta uma oportunidade, ainda resta uma esperança para nós de salvação. Ele já foi sentenciado, ele já foi condenado. Mas para nós que estamos na terra, irmãos, ainda há uma esperança de salvação. Ainda há uma esperança de salvação para nós, irmãos. Por isso que o diabo ele tenta tirar a palavra dentro do coração do ser humano, para que ele não venha crer na palavra, para que ele não venha ser salvo por ela. Então ele quer impedir. O diabo ele quer impedir. Ele quer tirar o teu direito de salvação, ele quer tirar o meu direito de salvação. Porque o maior direito que nós temos, irmãos, o maior direito que nós temos hoje aqui na terra, irmãos, é o direito da nossa salvação. É o direito da nossa salvação. Veja o que está escrito aqui em Lucas 8:11. Veja como o diabo ele quer impedir, irmãos. O diabo ele quer matar a tua fé. Lucas 8:11 está escrito assim, ó. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que ouvem. Mas então vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra para impedi-los de serem salvos crendo nela. Então, ou seja, o diabo ele quer impedir você de você crer na palavra, para você não poder ser salvo por isso aqui. Ele quer impedir, porque ele quer roubar o teu direito de salvação, ele quer roubar o meu direito de salvação. Agora veja, ele veio para matar, ele veio para roubar, mas roubar o quê, irmãos? Roubar o nosso direito, igreja, de salvação que nós temos. Roubar o nosso direito de salvação que nós temos. Agora veja aqui, ó. No versículo 4 de 1 Epístola de João, capítulo 5, versículo 4, diz assim, ó, porque todo que é nascido de Deus, ele vence o mundo. Ele vence o mundo. João Batista não falou em João 1:29, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Jesus, ele tira o pecado do mundo, irmão.
Quando João ele fala em João 3,16 que Deus lhe amou o mundo de uma tal maneira que Deus ele enviou o seu Filho unigênito para todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, aquele mundo que Deus ele amou, demonstrando o amor de dar o seu Filho na cruz do Calvário para demonstrar para nós o seu amor, aquele mundo que Deus ele amou é o ser humano. É o ser humano aquele que Deus amou. Agora veja, o diabo ele quer matar, irmãos. Ele quer matar a tua fé, ele quer roubar o teu direito de salvação. Porque veja, irmãos, se nós somos filhos de Deus, irmãos, existe uma herança para nós. Se nós somos filhos de Deus, existe uma herança para nós. João capítulo 1, versículo 12. Mas todos quantos o receberam, Deus deu o poder de se tornar filho. Deus deu o poder de se tornar filho. Agora vejamos, todo filho ele tem uma herança. Todo filho ele tem uma herança, irmãos. É essa herança que o diabo ele quer tirar de nós, irmão. Porque grandes coisas o Senhor lhe preparou para nós no céu. Mas é necessário vencer aqui primeiro para nós poder alcançar lá e poder desfrutar da herança que Deus ele deixou para nós. Deus ele já reservou. Agora o que basta a igreja, o ser humano, é vencer na terra. Romanos 8,17, se somos herdeiros de Deus, se somos filhos, se nós somos filhos, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Agora vejam, Cristo ele venceu. Cristo ele já herdou aquilo que era dele por direito. Agora ele quer repartir comigo, ele quer repartir com o irmão, ele quer repartir com a irmã, ele quer repartir com todos aqueles que aceitar, irmãos. Então vejam, irmãos, o diabo ele quer matar, ele quer tirar o direito de salvação do ser humano. E a maneira dele tirar o direito de salvação do ser humano é fazer com que a igreja que está na terra não venha crer na palavra, não venha crer nisso aqui, irmãos. Não venha crer nisso aqui, irmãos, do que está escrito. E o diabo ele fazendo isso, ele tira o direito de salvação nossa. Ele tira o nosso direito de salvação. Ele já está condenado. Ele já está sentenciado, irmãos. O diabo, quando ele olha para mim, ele olha para você, ele olha para as almas, para o ser humano, para a igreja que está na terra, ele sente ódio, ele sente raiva. Porque vejam, para ele não houve perdão. Para ele não houve uma oportunidade dele recomeçar de novo, não houve. Isaías 14:13, quando veio aquele sentimento do orgulho no coração dele querer subir no céu, querer ser mais que Deus e de levantar o trono dele acima do trono de Deus, irmãos, Deus viu aquele desejo no coração dele e Deus abateu ele. Deus abateu ele. Então para ele não há mais oportunidade de salvação. Não há mais oportunidade de salvação para o diabo, porque ele já está condenado. Mas para mim, para você, para o ser humano que está na terra, há sim oportunidade, irmãos. Há sim oportunidade de salvação. O que o diabo ele não quer que você creia na palavra para que você não venha ser salvo por ela. Porque o único que pode salvar, irmãos, é a palavra. Embora seja que muitas vezes a palavra ela venha para o ser humano, de uma forma rigorosa, mas é o que pode salvar o ser humano. Irmão, se o ser humano, se a igreja receber a palavra com mansidão, enxertada em vós, a qual pode salvar a vossa alma do inferno. Tiago 1:22, receber a palavra com mansidão e receber a palavra do Senhor com mansidão, rejeitando todo o acúmulo de malícia, porque por essa palavra ela pode salvar a vossa alma. Então veja, o diabo já está condenado. Para você ter uma oportunidade, para mim ter uma oportunidade, basta só nós crer e acreditar no que está escrito, irmão. Basta nós crer e acreditar no que está escrito. Enquanto você está vivo, ainda há uma esperança. Eclesiastes 9:4, enquanto há fôlego de vida, há esperança. A esperança, Salomão ele faz uma comparação de um cão que ele está vivo e de um leão que ele está morto. Veja, o leão já está morto. A força que ele tinha ele já perdeu. Agora veja, aquele cão que ele está vivo, você pega um cão que está abandonado, tudo rabugento. Se você pegar ele, você trazer ele para tua casa, você cuidar dele, você vê, ó, ele estava ao ponto de morrer, mas para ele houve uma esperança. Assim somos nós, irmão. Assim a igreja, assim a humanidade que está na terra. Então há sim uma esperança, uma oportunidade para você sim de salvação. O que você não pode perder é deixar o diabo roubar o teu direito de salvação. Amém, irmãos? Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus.